Boa tarde, pessoal. Bom ter vocês aqui para mais uma DR, para a gente discutir o recriar dos nossos filhos e hoje com a última linguagem do amor da criança, que são os atos de serviço. Vamos começar? Algumas pessoas têm na linguagem do amor principal os atos de serviço. Embora os nossos filhos não saibam e a gente também possa não saber, quando a gente descobre que vai ser mãe, que vai ser pai, a gente acaba assumindo, né, uma responsabilidade de serviços por pelo menos 18 anos, fora o tempo de reserva depois disso. E trata mesmo de uma vocação, né, uma vocação para o servir. A linguagem do amor, os atos de serviços, é talvez a linguagem que mais demande, tanto física quanto emocionalmente, dos pais. Sobretudo porque a gente tem que pensar em uma questão primordial, né? A quem eu sirvo? Eu não sirvo só ao meu filho, eu sirvo ao meu marido, eu sirvo a minha esposa, eu sirvo a minha mãe, eu sirvo no meu trabalho, eu sirvo na minha relação com os outros. E como pais, né, o nosso dever nesse ato de servir o nosso filho não é só fazer coisas que agrade a essa criança, né, que agrada os nossos filhos, mas fazer o que de fato é necessário, né, para que ele cresça em ética, que ele cresça maduro, que ele dê conta, né, das suas demandas emocionais, dê conta de lidar com os outros, dê conta de si mesmo, né, quando adulto. Assim como a linguagem de amor presentes, essa linguagem, atos de serviço, ela também deve ser combinada às outras linguagens do amor, né? Não adianta eu fazer algo para o meu filho se efetivamente eu não tenho tempo de qualidade com ele, eu não enchi o tanque de amor dele com as outras linguagens do amor, né? Dedicando a ele meu tempo, minha atenção, porque senão vai ser só mais alguma coisa que a gente está fazendo. Né? E quando a criança tem na linguagem do amor dela os atos de serviço, eles precisam efetivamente expressar esse amor, esse cuidado, esse carinho desses pais com essa criança. Crianças, elas são autocentradas, né? E se nós, como os pais, né, principalmente para essas crianças que têm na linguagem do amor os presentes e os atos de serviço, se fizermos tudo o que ele deseja, né, e não saber aí distinguir essa linha tênue entre o que ele deseja, o que ele quer e o que ele de verdade precisa, né, e qual que é meu papel nisso, oferecer a ele o que ele precisa. Se a gente oferecer tudo, né, que ele nos demanda, a criança vai crescer, vai se tornar um adolescente ou adulto e continuar autocentrado, né, e egoísta também. Assim como os presentes, essa linguagem do amor, os atos de serviços, eles não devem ser usados para manipular a criança e para estabelecer com ela uma relação de troca, né? Os atos de serviços, assim como os presentes, eles devem ser oferecidos para essa criança como uma forma genuína de expressão do amor desses pais, como uma forma genuína de querer engrandecer a vida dessa criança, né? Não de manipular ou estabelecer trocas ou mesmo puni-la, né? Deixando de fazer algo, deixando de dar algo em virtude do seu comportamento. Os atos de serviços, ele tem essa linha tênue, né? Entre fazer o que a criança precisa e fazer o que ela não precisa. Na medida que eu faço para ela alguma coisa que ela dá conta de fazer, eu não estou usando essa linguagem do amor de uma maneira apropriada, né? Pelo contrário, eu estou tirando a capacidade a oportunidade dessa criança desenvolver sua capacidade de autonomia, de crescimento, de aprendizado, né? Porque na medida que eu faço, né, que eu tenho esses atos de serviços com meu filho, eu sou um espelho para ele aprender também a servir o outro, né, com carinho, com dedicação, com entrega, e aprender também com a maneira que eu faço. Porque se eu faço para ele, eu tenho que oferecê-lo também uma oportunidade de aprender, né, na medida certa, até que ele consiga de fato fazer sozinho. Portanto, de você
motivar essa criança a desenvolver as suas próprias habilidades, de desenvolver aquilo que é inato dessa criança, né? E que ela tenha capacidade de desenvolver na medida que você ensina e dá para ela oportunidade de exercitar, né? De ter o exercício para aprender. De se servir o filho é constante, é duradoura, né? Durante um bom tempo, e também é associada a outras obrigações, né? E a gente acaba esquecendo que pequenas coisas que a gente faz durante o dia, a tarefa de servir o filho é constante, é duradoura, que pequenas coisas que a gente faz durante o dia para o nosso filho são atos de amor, né? Esse servir é uma expressão genuína do amor quando feita com dedicação, com vontade, né? E se a gente começa a se atentar mais, ter uma presença ali no olhar, no cuidado de servir, a gente vai ver que as pequenas coisas que a gente faz no dia a dia são essas expressões de amor. E são uma linguagem, né, de comunicação com o nosso filho que perdura para a vida inteira, que reverbera pela vida inteira e que lá na frente ele vai lembrar, né? Ah, minha mãe, meu pai, fazer um antes, contudo, né, sobretudo a gente que, né, a mulher que tem uma carga mental às vezes muito grande, que a gente se sente escravo, né? E essa relação amorosa do servir passa uma obrigação. E uma obrigação feita até, em certa medida, com uma vontade. Na medida que passa, né, que esse ato amoroso do servir passa a ser algo nesse sentido, né, penoso, desgastante, é muito complicado, porque a criança ela vai sentir. Né? Lembra quando eu falei que é mais importante a forma como a gente faz do que o que a gente faz de fato? As crianças elas são ótimas observadoras. Elas não são ótimas intérpretes, né? Elas vão entender que você está fazendo com uma vontade e que talvez aquilo não seja, né, uma expressão do amor para ela, mas elas têm um propósito fundamental, né, dessa linguagem do amor, dos atos de serviços, é que essa criança ela se torne madura e consiga expressar de fato, né, o amor pelos outros através dessa linguagem. Então as crianças, né, que têm nessa sua linguagem principal, elas precisam aprender com os pais, né, a melhor forma de expressar essa linguagem. E a melhor forma não é fazer por obrigação, né, é fazer com esse desejo genuíno mesmo, de mostrar o quanto você ama. Sabe aquela coisa, né, que você chegava na casa da sua avó e ela ia lá correndo pro fogão fazer alguma coisa que você gostava? Né? Por exemplo, eu chegava na casa da minha avó, ela corria pro fogão, olhava assim pra fruteira e falava: Ó, a banana tá madura, vou fazer seu doce. E ela fazia doce de banana pra mim. Então, isso para mim é a maneira que a minha avó expressava o amor dela por mim. E isso tem, sei lá, tem mais de 30 anos que assim ela fazia. E eu me lembro, né? Tem quase 20 anos que ela partiu e isso ainda está muito vivo em mim. Muito vivo e faz parte de uma memória afetiva muito potente e que eu adoro recordar, né? Nosso amor para o outro através dessa linguagem dos atos de serviço é entender que esses atos de serviço, eles o foco principal é demonstrar o meu amor, né? E de forma genuinamente. E fazer isso tanto para aqueles que me amam, que eu amo, quanto para os outros, para aqueles que precisam de mim. E olhando, né, entendendo que muitos não serão capazes de retribuir, né? E mesmo de recompensar. Então, quando não se perde, né, esse caráter genuíno do doar, de se doar, né, de servir, efetivamente se trata de uma linguagem do amor, né? Se trata do exercício dessa linguagem do amor. E as crianças saberão se comunicar dessa forma, né, na medida em que eu ensiná-las, né?
Então, me vendo servir com amor, com dedicação ao outro, é uma maneira dessa criança também entender que a gente faz do coração, a gente não faz esperando nada em troca. Né? E as crianças que têm nessa sua linguagem principal, elas vão entender se você estiver fazendo por fazer. E isso vai esvaziar o significado dessa amorosidade do seu serviço e não vai expressar o seu amor pelo seu filho. E pior, seu filho não vai se sentir amado, né? Ele não vai entender que talvez você esteja fazendo assim porque você está cansado, sobrecarregado, mas que isso expressa para ele uma falta de amor. Bom, pessoal, então é isso. Foram 5 dias, né, falando sobre as 5 linguagens do amor. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham conseguido identificar, né, a linguagem do amor do seu filho e assim estabelecer uma conexão maior com ele. E na medida que a gente sabe qual é a linguagem do amor do nosso filho, né, fica muito mais fácil a gente preencher, nutrir essa criança emocionalmente. E nutrindo essa criança emocionalmente, ela vai ter o seu reservatório de amor constantemente preenchido. E ela vai demandar muito menos da gente, né? Não vai ser aquela criança que vai ficar ali o tempo todo puxando a saia, te demandando atenção. Ao mesmo tempo que ela vai se sentir amada, você vai se sentir feliz no seu exercício da maternidade, da paternidade.